curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês possam estar bem. Eu só quero falar uma coisa super simples relacionado a relacionamento, que é um check-up, né? De saber se a gente às vezes está numa relação de codependência, se a gente não tá. Na minha percepção, na minha visão, quando a gente vai estudando principalmente astrologia e outras questões, é que 80%, principalmente do brasileiro, né, a egrégora do Brasil é codependente, né, passional, diferentemente de outros lugares que a gente conhece no mundo. Existe uma coisa muito forte, essa coisa da família unida, do casal unido, mas às vezes isso é de uma maneira muito distorcida, que às vezes a pessoa não consegue nem ter espaço para ser ela, né? Ela tem que ser o que a família almeja ou que o relacionamento coloca, né? Mas uma forma muito fácil a gente saber se a gente está numa relação ou se a gente estava numa relação de codependência é assim, ó, facinho. Terminou a relação, aí, se você ficar muito triste, muito para baixo, chora, a vida não faz mais sentido, quer morrer, o que vai ser sua vida sem a pessoa? Relação de codependência, tá? Não tem nem o que dizer, é fácil. Pô, Marcelo, eu passei por isso. Beleza, passou por isso. Então não entre em outro relacionamento, porque a chance de você ter a mesma situação é grande. Então o que você tem que fazer? Um trabalho de autoconhecimento, tá? Isso é um check-up. Ah, mas como, gente? O que é relação de codependência? Relação de codependência, claro que tem uns manuais da psiquiatria, da psicologia, mas de uma certa forma é assim. Existe um vazio dentro de mim, que não tem vida interior, e eu tento tapar esse vazio com alguma pessoa. Pode ser pessoas, coisas, seja o que for, né? É tapar o vazio. Então, por isso que fica sem sentido, entendeu? Fica uma dor, é como se uma parte sua saísse, mas na verdade é que essa parte, ela nunca foi sua, ela era do outro. Então, essa é uma questão importante. Então, por mais que é difícil, desafiador ouvir isso, mas é libertadora, porque agora você pode fazer de fato o seu trabalho, né? Trabalho de autoconhecimento. Então, esse é um dos pontos. Outras questões também, que eu sempre gosto de trazer isso assim. Por exemplo, quando você vai em algum lugar, tá? Então, vamos imaginar, é que agora com essa questão de pandemia, mas vamos lá. Vamos imaginar que tu vai no parque, vamos imaginar que você vai, sei lá, na padaria. Sei lá, em qualquer lugar, gente. Se você vai com essa intenção, uma intenção de buscar alguém, né? De, quando eu vou, exemplo, quando eu vou encontrar minha alma gêmea, com a dependência também, tá? Você não pode viver sua vida em função de que, eu vou buscar alguém e alguém vai aparecer. Não. Codependência também, né? Quando a gente está nessas chances de estar nesse tipo de comportamento, é aí que você atrai, gente, relacionamentos tóxicos. É aí porque você vai fazer de tudo para aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa é uma baita de uma migalha de pão, né? Isso é uma coisa muito importante. Porque aí você não vive sua vida, você vai atrás dessa pessoa, que na verdade você já não tem vida, você já não tem vida interior, né? E aí você faz tudo pela pessoa, tudo não sei o quê. Isso também é um indício e que vai machucar muito. Quando é assim, o final ele vai ser muito torturoso. Ou seja, a gente tem que aprender a como a gente pode viver. A gente tem manual? Tem, claro que tem manual. Existe manual. Eu sempre trabalho as 12 áreas da vida, é um manual. É as 12 áreas da vida. Existe até um. Eu tava vendo um negócio um dia na PNL, que é uma pessoa que falou, a vida da gente tem 8 áreas. Muito parecido com a questão astrológica, né? Mas na verdade são 12 áreas. Por que são 12 áreas, né?
Que aí tem um simbolismo, gente, do 1, do 2 e do somatório que é 3. Esse 3 está relacionado, né, com a Trindade. Sempre está relacionado com essa alma imortal, com essa questão entre o Atman búdico e a nossa mente abstrata, né, que seria a questão da Trindade. Então, são alguns pontos. Então, ou seja, eu tenho que viver a minha vida, né? É exemplo assim, vamos imaginar você tá andando na rua, você tá indo pro seu propósito, tá andando, caminhando a sua vida, né? Tá indo na sua vida. Aí do nada aparece uma pessoa do seu lado e ela começa a andar junto com você. Beleza. Então você não tava buscando ninguém, né? Você não tava atrás de ninguém. Essa pessoa surge e às vezes essa pessoa sai. Então vamos imaginar que você vira à direita e essa pessoa vira à esquerda. Acabou. Só que você sabe por onde você tem que ir, porque é o fluxo da sua vida, né? É um movimento da sua vida e não viver o movimento da vida do outro, porque a vida do outro depende do outro, então são questões atreladas ao outro. Quando é que e eu vou falar uma coisa pra vocês, que isso é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, mas a gente precisa falar. Muitas pessoas entram em relacionamentos codependentes, muitas, a grande parte. Também a gente tem que entender que existem muitas músicas que fomentam isso também, né? Fomentam isso, e se a gente não consegue fazer esse processo de discernimento, de saber o que é real, eu vou me alimentando disso e eu vou criando, né, esse tipo de atmosfera interior. Muitas músicas, se a gente parar para pensar, para ler música, a grande parte está nessa questão de codependência. Então, o que acontece, né? Quando você, como exemplo, você casa, tá num relacionamento, aí do nada você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, algum tipo de trabalho de autoconhecimento. Passa um tempo, você vai começar a se autodesenvolver e aí você vai falar, gente, por que que eu tô casada com essa pessoa? Por que que eu tô nesse relacionamento? Sem brincadeira. Porque, na verdade, o relacionamento, ele nunca foi, o propósito do relacionamento, ele nunca foi na questão de partilha, porque relação é partilha. Eu partilho o meu eu com você, eu partilho. A relação sempre foi nessa questão de preencher buraco. Quando você consegue preencher o seu próprio buraco, você olha pra pessoa do lado e fala, gente, o que que eu tô fazendo com essa pessoa? Eu lembro de uma vez, na faculdade, na faculdade a gente tinha muita psicologia, né, que a minha faculdade era um pouco diferenciada, isso era uma coisa boa, e a gente lia relatos, né? Não é gente, batata. A pessoa chega e termina, porque na verdade aquilo nunca foi uma relação, né? Aquilo foi um apoio externo, você se apoia externamente. Então essa que é a grande questão, né? E se, por exemplo, o que que acontece? Se a outra pessoa na relação não faz o processo de se autodesenvolver, ela não entende, ela não aceita, porque também ela era codependente de você. Isso também acontece. Tá? Então, são pontos muito simples, assim, né? São simples. E a grande questão, eu acho que o grande desafio, gente, é a gente assumir que a gente tem essas carências. Assumir esse estado mental, porque na verdade é um estado mental. A partir do momento que eu assumo, eu tô muito mais próximo de me curar, né? De desenvolver o quê? O tal do amor próprio. De desenvolver uma capacidade de a minha vida ela é muito boa, né? Sem depender de ninguém externamente. Sem depender de ninguém. Ah, porque você é a luz do meu dia, você é a alegria do meu dia. Ixi, toma muito cuidado com essas frases. Tem muita gente que, por exemplo, vive em função do outro, vive em função dos filhos, vive em função não sei o quê. Quando não tiver mais essa função, as pessoas definham, né? Eu, uma, eu, eu já peguei um caso de uma mãe que viveu a vida toda para os filhos. Gente, filho, quando você tem um filho, você sabe que esse filho vai para o mundo. Ah, não vai, vai. Porque é lei da vida, ele vai para o mundo, né? E o que que acontece? Essa pessoa sempre viveu para os filhos, nunca viveu para ela, né? Porque assim, as pessoas falam assim, as pessoas têm uma ideia de que quando você vive pra você, você vai ser egoísta e você não vai. Não, aí que tá o contrário. Quando eu consigo viver para mim,
num sentido de construir esse amor próprio, aí sim eu vou ter capacidade de partilhar esse amor, mas de uma maneira, né? De uma maneira construtiva, de uma maneira harmônica, de uma maneira equilibrada. É sempre de dentro pra fora. Ai, não, porque você tem que ajudar as pessoas, que você tem que ajudar as pessoas, não sei o quê. Gente, primeira coisa, a primeira lição é, as pessoas precisam se ajudar. Se as pessoas fizessem pelo menos 50% de se ajudarem, 50%, pronto, essa ânsia de sempre querer ajuda externa não existe mais. Só que também isso é muito incentivado através do que? Mídias e religiões. Se as pessoas começam a elas se ajudarem, grande parte, a mesma coisa, se as pessoas começassem elas se cuidarem, grande parte das questões seriam resolvidas. E parte do que? Das pessoas. Isso não é um comportamento egoísta. Isso é um comportamento do que você tem um corpo e você tem que aprender a lidar com o seu corpo, porque o corpo é que nem o corpo físico da gente, é que nem fosse é similar ao planeta Terra. Pô, pensa comigo, se você não consegue nem se responsabilizar pelo seu próprio corpo físico, como é que você vai se responsabilizar pelo planeta? Não tem como, tem seres que se responsabilizam pelo planeta, tem seres que se responsabilizam pelo universo. Quantidade de quantidade de amor próprio, né? Olha a quantidade de amor, no sentido que amor, sempre lembrando, é energia. Olha a quantidade de energia que eu tenho que ter para que eu possa doar, né? Para um planeta que tem aí 7 bilhões de encarnados. Eu tenho que ter muita energia para isso, né? Eu tenho que ter uma quantidade de energia que a gente não faz nem ideia. Então, e no caso, voltando no caso dessa mãe, o que aconteceu? Os filhos foram embora, ela definhou, entrou em depressão, não sabia o que fazer, ela não sabia o que fazer. É um tal do síndrome do ninho vazio, né? E então é a questão da gente realmente trabalhar esses equilíbrios, essas harmonias, e principalmente é o processo individual de sinceridade com você mesmo, assumir, eu sou codependente, né? Na verdade, assim, eu estou codependente, eu tenho uma carência e eu vou agora trilhar uma questão de preenchimento disso. Como é que a gente preenche isso? Ah, é fazendo plástica, é comprando roupa, viajando? Não, não é. Porque você pode até. Ai, nossa, eu cortei o cabelo, comprei uma roupa nova, pode até te dar instantaneamente uma sensação de preenchimento. Só que lembrando, ainda é codependência externa. Que nem comer, né? Você vai fazer um processo de meditação, você vai fazer um processo de realmente se conectar à fonte. É a única forma, é a única maneira, né, de preencher esse carência, esse vazio. Por isso que precisa meditar. Meditação daqui pra frente ela tinha que ser como se fosse lavar a mão, né? Meditação e respiração, principalmente. Meditação e respiração, meditação e respiração. Se a gente fizesse meditação e respiração, pronto. Só que aí fala comigo. Tem como eu fazer meditação pelo outro? Tem como eu respirar pelo outro? Não tem. Por isso que ele é um processo que você tem que ter força de vontade, disciplina e querer. Não tem. Eu posso até fazer uma massagem em você, posso até cantar pra você, posso até te dar um abraço, tudo bem. Mas o ato de respirar e o ato de sentar e meditar, ele é com você. Eu posso te incentivar, né? Mas quem vai trilhar esse caminho é você, né? Eu posso até falar, vai, você, né? Só que pode ser que um dia eu não esteja mais lá. E aí, se eu não estiver mais lá? A sua força propulsora de vida não tem que depender do meio externo, tem que depender de você. Sempre é assim, sempre foi assim.